Vamos dar início à nossa aula de história hoje, né? Posso tirar foto agora, pronto. Ah, pode. A Giovana quer bater uma foto, pessoal. Vamos aí dar um sorriso para a foto. Deu? Foi. Joia. Marca a professora lá no Instagram, tá, Giovana? Galerinha, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de história. A gente vem falando em história sobre os povos formadores do Brasil, né? A gente vem conversando sobre isso. A gente viu lá na nossa apostila que os 3 povos aí que começaram, né, a formação do nosso Brasil. Quais são os povos? São 3 povos aí principais. Quem são eles? Vamos ver quem lembra. Taiganga, Shockland, Guarani? Os indígenas, os africanos e os portugueses, né? São os 3 povos aí formadores do nosso Brasil, né? Eles aí começaram, que aí são os indígenas, né? Eles que começaram aí a colonização do nosso Brasil, né? E aí a gente estudou também um pouquinho sobre ali o conhecimento e uso da terra, né? Que a gente falou sobre aí as plantações de milho, né? Que aí os portugueses não conheciam, né? Os americanos não conheciam aí o milho, e aí chegaram no Brasil, tiveram um conhecimento, gostaram, né? E aí começaram a fazer exportação também do milho, né? Vamos lá. Em continuação, a professora pediu que realizassem na última aula a página 11, que era a seção lápis na mão, tá? Pessoal, quem não enviou foto para a professora ainda, tem que enviar foto, tá? A professora vai fazer uma avaliação, vou avaliar essa atividade de vocês, tá? Então, vale nota. Então, enviem foto para a professora da atividade de vocês, tá? Nós vamos fazer a correção ali da questão 1, 2, e aí depois vamos socializar só um pouquinho. Vamos fazer a correção 1 e 2 e depois vamos fazer a socialização da questão 3, que era o quê? Era uma pesquisa, lembra? Uma pesquisa aí dos chefes indígenas do passado e do presente, que aí tinham que fazer, né, do passado e da atualidade, que aí vocês tinham que fazer uma semelhança e uma diferença aí. Eu já fiz, chefes indígenas, tá? Vamos lá. Heloísa, quer falar alguma coisa? Ô, prof, essa atividade que tu acabou de falar é até hoje? Era para enviar foto até hoje. A partir de amanhã, daí já vai começar a ser descontado o ponto, tá? Lembra que a prof falou que a prof passa a atividade do dia. Quem não consegue entrar na aula ou não consegue, prof, tive compromisso, tive que sair, não consegui assistir a aula, eu sempre disponibilizo lá no grupo depois as videoaulas gravadas, né? Onde a professora faz explicação, faz aí o que tem para fazer do dia, tá? Então, a professora sempre dá a atividade do dia e eu ainda dou uma semana para realizar a atividade, tá? Então, a atividade é até hoje. A partir de amanhã, daí já vai ser vai começar a descontar ponto, tá? Oi, Laura. Ô, prof, eu tô sem minha apostila porque eu tô na casa da Maria, mas eu fiz, tá? Daí eu bato foto. Tá bom. Ô, Oi, José. Prof, eu tô indo pra escola com a minha mãe, eu vou sair da reunião, eu entro depois quando chegar, tá? Porque meu pai tá indo na minha avó ajudar ela, tá? Tá bom, Prof, já volto, tá? Tá bom. Oi. Quem tinha me chamado? Eu, prof. Oi, Giovana. Qual que é a página do coisa dos... Ai, É a página 11 de história. Oi, Heloísa. Prof, esse trabalho aí é de que página mesmo? É da 11, né? Página 11 de história. Galera, vamos lá. A professora vai compartilhar com vocês aqui a tela. Para a gente começar aí a fazer a correção.
Vamos lá, galera. Questão 1 dizia o seguinte. De acordo com o que você estudou sobre povos indígenas, faça o que se pede. Leia as frases e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios com canoas e abriam estradas por terra. É verdadeiro ou é falso? Sim, verdadeiro. Verdadeiro, né? Os povos indígenas viviam apenas da caça e da pesca? Falso. Falso. Por que é falso? Porque, ó, os povos indígenas viviam da caça, da pesca e de plantações. Porque eles plantavam também, né? Vamos lá. Os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua? Não, Falso. Falso, né, pessoal? Porque aí os povos indígenas, cada tribo aí, né, cada parte do território onde eles habitavam tinha uma linguagem deles, né? Um tipo de língua diferente, né? E a cultura também mudava, né? De um povo para o outro, mudava a cultura deles, né? Na beta... Oi. Eu coloquei assim, cada tribo tem a sua língua. Exatamente. Cada grupo, né, ali tinha uma língua, porque eles viviam em lugares diferentes, né? Então, cada tribo aí tinha a sua linguagem e a sua cultura, né? Aí agora, pessoal, na B estava pedindo para reescrever e tornar verdadeiro o que você marcou como falso. Então, a gente marcou aqui que essa questão, que os povos indígenas viviam apenas da caça e da pesca, era falsa. Então, a gente vai anotar aqui e vamos tornar ela verdadeira. Por quê? Porque os povos indígenas, né, eles conheciam a agricultura, né, eles plantavam árvores próximas à aldeia e também trocavam produtos, tá? Então, vamos lá. Prof. Só um pouquinho. Oi, Giovana. No primeiro, eu escrevi os povos indígenas viviam da caça, de pesca e de comércio. Tá bom, pode ser, aham. Fala, Heloísa. Mas quando tu fez a explicação ali desses quadradinhos, tu disse assim, era só para escrever. Não, a resposta está incorreta. Sim, a resposta está correta. Não, eu não falei isso. A professora disse. Era para reescrever as respostas. Eu falei para reescrever as respostas. Tá aqui, ó. Eu não precisava nem ter falado, né? Aqui na B já tá pedindo, ó. Reescreva e torne verdadeiro o que você marcou como falso. Verdade. Eu fiz isso. Eu também. Vamos lá. Eles plantavam, caçavam e pescavam. A prof não vai botar ali que eles caçavam e pescavam, porque tá aqui em cima já, tá? Eu vou botar que eles também trocavam produtos, né? Faziam aí trocas de produtos. Opa, minha apostila que tá caindo. Ó. Agora, ô Elo, arruma lá na tua apostila, tá? Coloca a resposta ali junto com qual que a prof colocou, tá? Vamos lá. Agora a gente marcou... Oi. Posso ler a minha? Eu complementei. Pode ler a sua, aham. Os povos indígenas viviam da caça, da pesca, de plantações e de troca de produtos. Joia, ótimo. Agora, ali na questão, na última ali, a gente marcou como falsa também, né? Tá falando que os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua. E não, né, pessoal? Os povos indígenas aí, eles tinham diferentes culturas, né? Falavam diversas línguas de acordo aí com cada
tribo, ou seja, de acordo com cada tronco linguístico, né? Ou seja, com cada lugar que eles viviam, né? Então, vamos colocar aqui. Ô, prof, Oi? eu coloquei. Os povos indígenas tinham lados culturais diferentes e falavam línguas diferentes. Pode ser, aham. Ô, prof, Oi? eu só tô dando exemplo de resposta, sim. eu não coloquei a minha assim. Não. Tipo, alguém pode colocar, dar um exemplo. Não, pois cada povo indígena tinha sua língua. Prof, Até pode, Francisco, só que aí tu tem que colocar também das culturas, tá? Que eles tinham aí diversas culturas também, tá? Culturas diferentes. prof, Oi? posso ler a minha que eu acabei de fazer? Pode? Sim, calma aí. Os povos indígenas tinham diversas culturas e falavam diversas línguas. Pode ser também, tá? Tá bem bom. Porque assim, os povos indígenas tinham várias culturas e falavam várias línguas. Joia. Vamos lá. Em continuação, deixa a prof apagar aqui. Em continuação, na 2, dizia assim: retome o mapa da página 4 para responder a questão a seguir. Lá na página 4 tem aquele mapa, né, que o Pero Vaz de Caminha fez. Observaram lá o mapa para responder? Lá dizia assim, ó: o mapa produzido em 1519 representa todos os povos indígenas que existiam naquele território, no território naquela época? Justifique sua resposta. E aí, pessoal, será que aquele mapa representava todos os povos indígenas? Prof, deixa eu falar a minha. Pode falar. Sim, existem, mas alguns não aparecem. Não, na verdade, assim, ó, ali tá perguntando o seguinte: se naquele mapa estava representado todos os povos indígenas que existiam naquela época. Tu botou o quê? Que estava representando ou que não estava? Estava representando. Não, na verdade não estava representando. Aquele mapa, ele tem indígenas ali, né? Eram indígenas aí que estavam trabalhando, mas ele não está representando todos os indígenas, né? Representa só um pouco. Porque lá naquela época existiam muitos indígenas no atual território brasileiro, tá? Então nós vamos colocar o seguinte: não. Prof, Oi? eu posso dar a minha resposta? Pode? Não. Existiam muitos povos indígenas que não davam para representar tudo. Ótimo, pode deixar assim. Ô, prof, o desenho foi bem legal ali. Pode Não desenhar. entendi. Ali do desenho da número 3. O desenho é bonitinho até. O chefe indígena do passado, eles tinham uns negócios na cabeça, né? Ó, pessoal, não. Isso ficou legal um do desenho, o outro ficou... Não, pois representa poucos indígenas. Existiam muitos indígenas no atual território brasileiro. Agora, pessoal, a gente vai fazer a socialização da questão 3, né? Pesquise características de chefes indígenas do passado e da atualidade. Após a pesquisa, desenhe uma semelhança e uma diferença entre os chefes da aldeia conforme os espaços indicados, né? Tinha 2 espaços, chefe indígena do passado e chefe indígena da atualidade. Vamos lá.
Agora nós vamos fazer a socialização aí dessa atividade. Calma aí, Vamos deixa eu entrar começar pelo aí. celular. André, pode começar mostrando o seu. Tá, calma aí, deixa eu entrar pelo celular. Tá, enquanto o André vai olhando aí, Isadora, queres mostrar o seu, Isadora? O que você fez? Já entrei, prof. Pode explicar pra gente, Isadora. Eu fiz explicar. Como assim explicar? Explicar se você, o que você colocou aí de diferença e semelhança entre um e outro. Na semelhança, eles ainda usam cards de penas. E a diferença é que no passado eles usavam tudo. No passado eles não usavam roupa. Não usavam o quê? Roupa. Joia. Ótimo. Vamos lá, André. Oi, prof. Ó, calma aí. Ó, esse é o chefe indígena do passado. Joia. E esse é o do presente. Joia. E aí? Quais são as semelhanças e diferenças? Oi, prof. Quais são as semelhanças e diferenças? Caramba. André. Pessoal, vamos lá, vamos continuar. Mais alguém aí quer fazer a socialização do seu? Oi? Eu, pro. Giovana. Giovana, pode fazer o seu. A diferença é... A diferença é que no passado eles usavam roupa e agora esqueci o nome. Roupa aí? Que eles ainda usam penas no ouvido, assim, tipo brinco, e um cacho de penas, assim, na cabeça. Um cocar, né? É. Joia. Mais alguém quer socializar o seu? Não? Nossa, pessoal, tá devagar hoje, hein? Galerinha, quem não enviou foto para a professora ainda precisa enviar, tá? Gustavo Ribeiro. Quer falar o seu, Gustavo? Não. Tá bom, joia, então. Depois a professora vai ficar aguardando aí a atividade de vocês, tá? Se eu tivesse com a minha apostila aqui, eu ia falar. Joia. Elô, tu fez, Elô? Ô, prof, eu só esqueci de fazer o do passado, daí eu te mando a foto. Tá bom, então. Vamos lá. A Laura e Maria Alice fizeram? Ô, prof, é porque eu esqueci a minha apostila, mas eu fiz. Eu também. Tu fez, Maria Alice? Então fala aí pra gente o que você fez. Prof. Então manda foto pra mim depois, tá? Tá. Vamos lá, galera. Em continuação, lá na nossa apostila ainda, nós vamos entrar no assunto, né, de povos vindos do além do mar para o atual território brasileiro. Acompanhe a leitura aí na apostila de vocês. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras, pois assim como os portugueses buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa.
Antes de atacarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz. Mas, ao reconhecerem o território, perceberam que a terra era muito extensa, bem maior que uma ilha. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral. Dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam para a Europa. Com a tripulação das caravelas, também vieram os padres jesuítas, responsáveis por converter e catequizar os nativos. Galera, aqui nessa página a gente consegue ver aí a caravela, né? Com tinha um desenho de cruz aí nos naus, nas caravelas, né? Nas velas das caravelas e naus espanholas e portuguesas havia um desenho conhecido como Cruz de Malta, usado para simbolizar a Igreja Católica. Naquela época, os reis europeus eram católicos. Você sabia? As tentativas de cultivo de cana-de-açúcar vegetal com o qual é possível produzir açúcar não deram certo na Europa. Entretanto, por volta de 1530, os europeus descobriram que o clima do Brasil era propício para o plantio da cana. O açúcar era muito valorizado na Europa. Os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza, que estava além do mar. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair pau-brasil e comercializá-lo na Europa. O pau-brasil era muito valorizado na Europa pelos seguintes motivos. A madeira de boa qualidade era utilizada para construir embarcações e móveis. A seiva da árvore de coloração vermelha era usada para tingir tecidos. A tinta extraída do pau-brasil tingia roupas, acessórios e tapeçarias. O vermelho era uma cor que simbolizava riqueza e poder. Núcleo avermelhado da árvore do pau-brasil, né, que vocês podem observar. Em continuação, o pau-brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, vendidos por preços muito altos. Para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e depois peneirar essa mistura. E para tingir um tecido, era necessário deixá-lo de molho em vinagre, enxaguá-lo com água e então colocá-lo em um grande recipiente com a tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Galera, então falando um pouquinho aqui desses povos vindos além do mar, né, do outro lado aí do mar, no atual território brasileiro. O que a gente pôde perceber ali é que o seguinte, eles chegaram aqui no nosso Brasil e viram o nosso Brasil, a nossa terra, como novo mundo, né? Porque era uma nova terra que eles iam aí explorar, né? E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se localizaram, se fixaram ali no litoral. Por que no litoral? Porque era mais fácil eles terem acesso aí aos barcos, aos naus aí, as caravelas, né? Ficava mais fácil o acesso deles para voltarem para Portugal, né? E receber novas embarcações aí. E também era mais fácil para eles protegerem essa terra, né? Proteger de outros estrangeiros aí, de outros europeus que quisessem vir aí para o Brasil e explorar a terra, né? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram aí uma terra de grande riqueza, né? Tinha aí era ouro, era pedras preciosas. Eles encontraram também aí diversos alimentos aí que eles conseguiram, temperos, na verdade, né? Que eles conseguiam tirar daqui o tempero e levar lá para o Portugal e ir para fora, onde eles vendiam aí por preços altíssimos, né? E aí, quando eles chegaram aqui também, eles encontraram o pau-brasil, né? Que a gente já conversou um pouquinho sobre o pau-brasil.
encontraram o pau-brasil, que aí tinha essa coloração, no meio do pau-brasil, eles extraíam essa coloração vermelha, onde eles tingiam. Então, lá naquela época, era chique, né, ter look todo vermelho. Então, para eles era muito, muito luxuoso, né? Eram pessoas aí que tinham um custo de vida alto, que aí eles conseguiam tingir as roupas de vermelho, né? Dessa tinta extraída do pau-brasil. Então, eles vinham para cá, extraíam aí muito, né, das madeiras, porque além de eles utilizarem essa tinta para tingir as roupas, eles utilizavam também a madeira, né, para ir construção de móveis. Aí eles utilizavam também na embarcação deles, né, nos naus, nas caravelas. Então, aí eles encontraram aqui no Brasil um país de riquezas muito grande, né? Quando eles chegaram aqui também, eles achavam que o nosso Brasil, nosso país, era só uma ilha. Então, chegaram aqui e se depararam com um território gigante, né? Um território imenso, com muitas riquezas e enorme. Então, chegaram e viram que realmente não era só uma ilha, né? E quando chegaram aqui, se depararam aí com os indígenas que já moravam, né? Já habitavam aí o nosso território. Aí eles começaram a conhecer um pouquinho da cultura dos indígenas, conheceram aí o milho, né? Foi onde eles descobriram aí o milho, que a gente já estudou também na aula passada. E aí começaram aí, então, a habitar, a colonizar, né? O nosso país. Galera, ali na página 13 tem uma realidade aumentada, vocês depois vão acessar ali. É bem legal a realidade aumentada que tem ali, tá? Acessem. E galerinha, para o dia de hoje, atividade de história, vocês vão realizar página 14, que tá ali, vocês vão realizar a sessão Eu Historiador, tá? Na página 14 tem a questão número 1, letra A, B e C. E na página 15 tem a questão 2 e a questão 3, tá? Então, vocês vão ler ali na questão número 1, tem até um trechinho da carta do escrivão aí, Pero Vaz de Caminha, né? Que ele veio junto com os portugueses. Até foi o Pero Vaz de Caminha que deu o nome da rede, né? A rede atual que a gente tem aí na nossa casa, a rede que a gente aí se balança, descansa. Lembra que a gente conversou sobre isso? Foi aí o Pero Vaz de Caminha que deu o nome da rede, né? Quando ele chegou aqui, tinha um outro nome aí dado pelos indígenas, né? Então, galera, vocês vão ali na página 14, vocês vão fazer a leitura desse trechinho da carta, né? Do Pero Vaz de Caminha, vão responder A, B. A C, galera, é uma pesquisa, tá? Vocês vão só pesquisar ali, ó, em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal, tá? Que é o que o Pero Vaz de Caminha retrata aqui, fala um pouquinho sobre o Monte Pascoal. Vocês vão só pesquisar no mapa e vão colocar ali qual é o estado, né? A cidade, enfim, o que vocês acharem ali, aonde está localizado o Monte Pascoal, tá? Vão anotar ali na questão C. E aí vamos realizar a questão 2 e a questão 3 também, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer correção aí dessas atividades. Vamos lá, ficou alguma dúvida para as atividades de hoje de história? Raíssa, tá com a mão levantada, Raíssa, tá com alguma dúvida? Não? Galera, tudo tranquilo? Conseguiram entender bem ali o que a professora disse dos povos vivos além do mar? Aqui para o atual território brasileiro? Conseguiram entender bem ali o que a professora explicou? Sim. Sim, Tranquilo? Nossa, vocês estão muito quietinhos hoje. Ninguém com dúvida, galera? Gustavo, conseguiu entender bem, Gustavo? Ficou alguma dúvida? Joia, vamos lá. Heloísa, alguma dúvida? Não. Manu, tudo certo, galera? Então, tá bom. A professora vai encerrar a nossa aula. Fico aguardando aí atividades de vocês. E na próxima aula de história, vamos fazer a correção dessas atividades, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!